problema do ChatGPT? Ele faz isso, que é esse meio de campo, não fala de onde que vieram as fontes, e aí você não consegue avaliar o quanto que isso foi plágio, o quanto que isso é algo que ele achou. Então, se você fizer perguntas subjetivas para ele, outro dia eu estava dando uma entrevista na 89 e a pessoa falou para mim assim, eu perguntei para ele qual era a banda de rock mais importante de todos os tempos. Ele falou várias, não falou Queen, e para mim é o Queen. E ele começou a questionar o ChatGPT. Pois é, se você perguntar isso pro Google, ele vai te trazer, eventualmente, Queen, vai te trazer Nirvana, e vai dizer quem foi que avaliou aquilo, por causa do que isso foi considerado, quais são os critérios. Então, a gente tem que lembrar que o ChatGPT é uma ferramenta criativa. Então, você saber que tipo de IA você está usando é fundamental para você acreditar ou não, ou utilizar esses resultados na sua tomada de decisão. Mas eu vejo outros dois problemas. Primeiro que ele é mentiroso e depois que ele alucina. Então, ele é cheio de paia, tá? Assim, mesmo? Ele é criativo. O rei da mentira. Ele é criativo. Que são problemas... às vezes eles são o mesmo problema, às vezes eles são diferentes. Mas tem esses dois problemas. Primeiro é mentir. O segundo é alucinar. Então, como a gente vai... Em que situação ele mente, Álvaro? É o seguinte, se ele está contando uma história, por exemplo, saiu recente na ArtNet, que é um site de arte, uma digressão do ChatGPT sobre a história da arte, cheia de mentiras e invencionices das mais variadas. Ele erra conta matemática para burro, tá? Então ele erra conta e põe lá qualquer bobagem, e etc e tal. Então tem muito isso, tá? Assim, existe um problema de confiabilidade. E existe o problema da alucinação. Então, assim, veja bem, algumas mentiras são alucinações e outras não. Então como é que a gente pode definir isso? Olha só, ele foi pouco treinado em matemática pura. Então, o que ele faz? Ele extrapola. Tudo que ele faz é extrapolar e prever a próxima palavra. O que ele busca fazer, assim, quando você vai escrever o que você quer que ele faça, você não tem como dizer assim, busque a verdade existencial ou a verdade da internet. Não existe como escrever essa função. A função que está lá é extrapole daqui. Então, ele extrapola, por exemplo, equações matemáticas de uma forma imperfeita e erra um monte de cálculo, tá? Então, isso aí é comum. Mas são meros erros. Se você alimentar ele com mais dados, ele vai deixar de errar desse jeito. A alucinação é uma coisa totalmente, na essência, diferente. Tem uma informação que ele fala que parece que foi tirada do fiofó. Ele vai lá e vira e fala, não, porque Da Vinci foi um grande espadachim. Entendeu? Por que ele faz isso? Aí que está o grande negócio. Na minha visão, o que acontece é que nós não fazemos isso porque a nossa correlação em termos das palavras é o mundo lá fora. Quando você tem como correlações das suas palavras meramente outras palavras, fica assim, é impossível você ter um parâmetro para determinar o que é verdade de verdade para você, entendeu? Porque a verdade é o que aparece na internet. Então esse tipo de alucinação acontece na prática, trocando em miúdos, meramente porque em algum lugar na internet existia uma associação. Essa palavra espadachim estava perto de Da Vinci, para qualquer outra coisa. Uma espada chamada Da Vinci, que os espadachins usavam no século XIX, e tem uma história que é contada muitas vezes. Acabou, é suficiente. Só que tem um outro tipo de alucinação, que eu acho que é o grande lance, que é o mais sutil, que é o seguinte, ele muda o tom emocional, ele tá numa vibe e de repente ele entra noutra vibe. Então tem um caso clássico do Bing Chat, que o jornalista do New York Times reportou que de repente o Bing Chat estava falando que o casamento do cara era uma porcaria e etc e tal, do nada, tá? Assim, no meio de uma discussão que originalmente ela era muito mais informacional. Eu até, outro dia eu escrevi lá na minha coluna na Folha, o que eu acho que é o começo, o prenúncio de uma primeira teoria teológica das psicoses de máquina. Quer dizer, como é que essa psicose de máquina tem uma estrutura, qual é a estrutura causal? E aí vem a questão, por que ele tem essa coisa, como se ele tivesse múltiplas personalidades, né? Como se ele tivesse uma espécie de dissociação esquizofrênica, em que, de repente, não é só o pensamento que vai para um outro lado, mas os afetos vão juntos e ele entra numa outra viagem total. Essa é uma questão
muito mais profunda. Se quiser, rapidamente, é o seguinte, depois a gente discute por quê, mas fundamentalmente você precisa ter uma estrutura de personalidade para você manter a coerência afetiva e o tom discursivo dentro de você. Então, no final das contas, muita gente fala, o ChatGPT tem múltiplas personalidades. Não. Ele não tem nenhuma personalidade. E a falta de uma estrutura de personalidade faz com que ele flua de acordo com as pistas que são dadas pelo próprio usuário. Então você, como usuário, que muda o tom quase sempre, e essa sua indução que leva ele a pirar. O problema é que, como ele não tem essa estrutura geral subjacente a todas as manifestações dele, a todos os prompts feitos no mundo ao mesmo tempo, é muito difícil você controlar isso. Então eu acho que os erros factuais tendem a diminuir e eventualmente chegar próximo de desaparecer. Mas a psicose de máquina não. Eu acho que é isso que vai nos acompanhar nos próximos anos. Máquinas malucas. Porque